Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera. Oi, Sardenberg, Muniz, ouvintes e também quem nos assiste. Boa tarde, Vera. Tudo certo aí? Tudo certo, vocês que estão adiantados, não sou eu que estou atrasada, não. Você andou mandando aí umas mensagens aqui. Os ouvintes estão atentos aí a você, Carlos Alberto. Né? Tá certo. Bom, o assunto é o seguinte, esse negócio do Lula, hein? Do Lula dizendo que é a votação, voto secreto dos ministros da Suprema Corte. Só seria divulgado o resultado, não como votou cada ministro. Não pode, né, Vera? Não pode. O problema é o seguinte, né, Sardenberg? Constituição não se faz ao bel prazer do governante. Não é porque o Lula quer evitar ou que os ministros sejam pressionados pela opinião pública e, portanto, possam dar votos que contrariem o governo, e isso já foi verdade em algumas ocasiões que eu vou relembrar aqui, ou que até legitimamente, uma preocupação legítima, os ministros sejam admoestados fisicamente, como aconteceu com o ministro Alexandre de Moraes, que se pode ir mexendo na Constituição ao bel prazer do governante e tendo essas ideias, assim, né? Hoje eu fiz uma live e eu tive uma ideia. Não é dessa maneira que funciona. A Constituição tem num dos seus artigos mais importantes, que é o artigo 37, consagrado o princípio da publicidade da administração pública. Ela vale para todos os poderes, para o Executivo, para o Legislativo e para o Judiciário. O que existe de exceção se dá no Legislativo em algumas votações que estão ditas quais são e que serão secretas. E que aí tem uma justificativa antiga e que a Constituição atual recepcionou de que as pessoas não devem ser pressionadas a votar, por exemplo, em ministros do Supremo, inclusive, embaixadores, etc. Então, estes votos são secretos no Legislativo. Mas no Poder Judiciário, a Constituição não estabelece nenhuma exceção ao princípio da publicidade, justamente pelo fato de que os juízes passam em concurso, eles não são eleitos. Então, a maneira de você dar ali transparência a um dos poderes que é menos democrático, entre aspas, pelo fato de as pessoas que ocupam esses postos não serem eleitas, é tornando públicas as decisões dos juízes em todas as instâncias, na sua extensão, em todas as etapas de decisão, isso tem que ser tornado público. Mesmo países que adotam a ideia de que você não faça sessões públicas de julgamento das suas Supremas Cortes, como é o caso dos Estados Unidos, no fim, quando se chega a uma decisão, você sabe como cada um dos judges votou. Não tem esse segredo de você proteger a pessoa do seu próprio voto. Não tem sentido isso. Isso, exatamente. À luz da Constituição, à luz do direito constitucional, a gente tem que saber como os integrantes da Suprema Corte pensam, como eles fundamentam as suas decisões, com base em quais artigos da própria Constituição eles decidem isso ou aquilo. Teve um caso que ficou muito famoso, que foi no Mensalão, quando os ministros estavam votando para decidir se acolhiam ou não a denúncia do procurador Antônio Fernando, e que foi tornada pública uma troca de mensagens secretas entre eles. E isso acabou sendo considerado um fator que influenciou na sua decisão. E tem o famoso caso em que eu flagrei o ministro Ricardo Lewandowski conversando com o seu irmão num restaurante, que ele estava dizendo que os ministros votaram com a corda no pescoço, e com a faca no pescoço, aliás. Isso. Porque se não tivesse vazado aquelas conversas internas, eles teriam votado de outra maneira, por exemplo, para não tornar réus alguns petistas famosos como o Zé Dirceu. Agora, é o papel da imprensa tornar público tudo que está ao seu alcance, tudo que está ao alcance dos seus olhos. E aí os ministros tiveram de votar publicamente, como diz a Constituição, e alguns deles podem ter moldado e modulado o seu voto a partir do que a opinião pública acharia. Mas isso faz parte do jogo democrático. Democracia é justamente o regime em que as coisas estão às claras, que elas são transparentes e que elas são
possíveis de ser acompanhadas, escrutinadas pela sociedade. Aliás, as sessões do Supremo Tribunal Federal, nesse caso e em alguns outros, transmitidas pela TV Senado e retransmitidas por órgãos aí enfim, órgãos da imprensa, viraram um sucesso de audiência, né? Desde essa época, depois houve outros momentos em que a TV Justiça teve uma grande audiência. Os ministros são realmente conhecidos, têm os seus fã-clubes e os seus haters. Isso é uma consequência de ter tornado a TV Justiça um padrão, e ela transmite tudo, menos as sessões das turmas, mas a democracia tem isso, quando você abre as janelas para você fechar depois e pôr alguma coisa debaixo do pano e debaixo no escondidinho do cinema, fica muito mais difícil. Realmente as sessões não precisariam ser transmitidas, isso não está na Constituição, isso foi uma deliberação da própria Corte. Agora, é você tirar esse direito da sociedade que se acostumou a acompanhar, também isso seria complicado. Daí a tornar as sessões secretas e você não saber nem como cada um votou, a chance de você ter 1000 conchavos políticos em decisões a partir disso seria enorme, seria um grande retrocesso. Aliás, seria inviável, porque é um tipo de coisa que você não pode fazer nem por emenda constitucional, porque o princípio da publicidade é uma daquelas cláusulas que são consideradas cláusulas pétreas da Constituição, que você não pode nem sequer emendar. Então, é só uma sugestão meio aleatória do presidente, que essas lives têm esse problema. A pessoa acaba falando demais, falando sem pensar, e acha que pode falar o que dá na veneta naquela semana. Hoje eu estou a fim de falar disso. E para um chefe de Estado sair falando a esmo sobre coisas que nem são viáveis política nem juridicamente, é muito complicado. Ficou na base eu acho, mostrou desconhecimento em relação ao princípio básico da democracia, o artigo 37, como você falou. E uma vontadezinha lá no fundinho de que as coisas fossem menos transparentes para não causar tanto problema pro governante, né? Porque, como você disse, você justifica que a preocupação é com a democracia, mas lá no fundinho a ideia é outra. Todo governante gostaria de ter um Supremo mais tutelável. Um Supremo que ele pudesse ir lá, mandar, chamar, conversar, escuta aqui, vem almoçar aqui. Tá. Ninguém nem vai saber como você votou, né? Vera Magalhães, obrigado, Vera, até mais. Até mais, um ótimo jornal para vocês. Tchau, tchau. Obrigado, Vera, tchau, tchau.